Pessoas idosas conseguem a concessão do BPC muito mais facilmente do que as pessoas com deficiência, seja ela intelectual, física ou mental, né? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você tirou um tempinho para acompanhar mais um boletim informativo aqui do canal. Eu agradeço do fundo do meu coração. Saibam que vocês são sempre bem-vindos aqui no canal. Sempre que sentir saudade, você que se afastou um tempo, fala, já cansei do Rumo ao Nada, mas sempre que sentir saudade, dá uma passada por aqui, que nós vamos estar produzindo novo conteúdo. Peço, se você por acaso chegou pela primeira vez também, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele gostei especial ou o seu negativo, né? Porque isso faz com que também a gente procure a cada dia melhorar um pouquinho mais. Olha, gente, eu ouvia, né, um advogado na manhã de hoje, numa emissora de rádio, e ele passava uns dados bastante alarmantes na minha concepção, que eu até não sabia, em referência ao BPC. Segundo esse advogado ao qual eu estava ouvindo, gente, a pessoa idosa consegue com muito mais facilidade o benefício da prestação continuada do que o deficiente. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Geralmente, quando nós estamos andando pela cidade, vamos num restaurante ou vamos numa festa, que nós vemos uma pessoa com deficiência, logo vem à nossa cabeça, com certeza essa pessoa recebe uma aposentadoria, recebe algum tipo de benefício do INSS. Mas, pasme, senhoras e senhores, isso nem sempre é a realidade, isso nem sempre é a verdade. Uma grande maioria de pessoas com deficiência nesse país não tem nem sequer o Bolsa Família para sobreviver. Não que não tenha o direito, tem o direito, só que as leis atuais vigentes nesse país faz com que esse grupo seja totalmente marginalizado. Esse advogado até pontuou na entrevista que ele deu na rádio, porque a pessoa, né, o idoso, devido à falta de informação, muitos porque também não quis, no decorrer da vida, né, ou não, porque sabemos, né, gente, o país sempre passou por inúmeras crises financeiras, né? Muitas pessoas colocou na cabeça, ano que vem eu começo a pagar o INSS, ano que vem eu começo, e chega o ano que vem, da pessoa joga para frente e vai jogando com a barriga e chega nos 60 anos, quando é o tempo de pedir a sua aposentadoria, infelizmente não tem contribuição, ou quando tem contribuição, não é a contribuição suficiente para gerar uma aposentadoria, né? E aí o que acontece? Ela pula na fila para tentar um benefício da prestação continuada, e na grande maioria das vezes esse benefício é negado no INSS. Aí ela vai para a justiça, né? De repente ela tem uma casa boa, de repente ela tem até um carro, só que a justiça entende assim, olha, casa não enche barriga de ninguém, carro não enche barriga de ninguém. Eu posso ter a casa mais bonita do bairro, mas se eu sou uma pessoa carente, eu não posso trabalhar mais, fiquei doente na minha velhice, como que eu vou me sustentar? Como eu vou manter? Eu vou vender essa casa para me manter e vou morar na rua, né? Aí a justiça tem esse entendimento e acaba concedendo o benefício, o que é salutar, o que é justo. Agora, o que eu não acho justo, gente, é como o advogado falou, os critérios do BPC joga para fora desse programa uma grande maioria de pessoas com deficiência. Quando, na maioria das vezes, a questão da renda, né? O deficiente, por causa que tem um irmão trabalhando, tem um pai trabalhando, simplesmente ele é jogado fora, né, gente? Ele não consegue ter esse benefício porque exige-se que o critério de renda seja 1/4 de salário mínimo. Ou seja, o deficiente já sofre o preconceito nessa parte. O direito da outra pessoa não é o dele. Ou seja, ele não tem o seu direito resguardado por lei por causa do direito de outras pessoas. Vocês entenderam? E aí, quando ele se encaixa no quesito da renda, ele vai fazer uma perícia médica no INSS, acredite, é reprovado. O perito lá, o perito federal entende, olha, ele tem condição de trabalhar, ele falta um braço, mas ele tem outro braço, ele pode trabalhar com outro braço. Quantas coisas ele pode fazer com outro braço? Daí, às vezes falta uma perna. Não,
ele falta uma perna, mas ele tem outra, né? Ou então, ele tem problema de cabeça, fazer um tratamento neurológico melhora, né? E aí acaba negando o benefício para essa pessoa que visivelmente tem direito, né, gente? Direito a ter esse benefício, tá? A pessoa idosa, depois que ela conseguiu, né, o primeiro pagamento desse benefício da prestação continuada, geralmente nunca mais é mexido. Ele não é convocado para, digamos assim, para prestar esclarecimento, questão de renda, porque a lei diz, pede isso, exige isso, mas não se cumpre, né? E eu concordo, né, gente? Para que também incomodar uma pessoa idosa acima de 65 anos com renda e um monte de coisa? Eu concordo, só que o deficiente cai em mais uma. Ele é convocado ou ele é sujeito a ser convocado. De repente, ele fez a primeira perícia, passou, né? O médico perito, né, entendeu que era uma pessoa deficiente, entendeu que aquele deficiente teria direito, ou tem direito a receber o benefício, aprova o BPC, ok, fica mil maravilha. Daí passa ali 10 anos, 12 anos, 8 anos, de repente chega um dia uma cartinha do INSS, convoca aquele deficiente para ir prestar uma segunda perícia. É um outro perito, tem uma ideia totalmente diferenciada daquele primeiro e vai lá e tesoura, né, e esse benefício da prestação continuada, jogando esse deficiente mais uma vez para a sarjeta, né? O preconceito mais uma vez. Gente, eu acho injusto, já falei um monte de vezes aqui no canal, e até esse advogado que comentou na rádio, ele falou, gente, pessoa com deficiência, que é deficiente de fato, passou pela perícia médica, não deve mais ser incomodado, a não ser que, digamos que a criança, né, que foi concedido o benefício de prestação continuada com a criança de 2 aninhos. Aí sim, aí nós entendemos que ao chegar aos 18 anos, aos 21 anos, sei lá, poderia de fato ter uma perícia para ver, né? Porque hoje sabemos que a medicina evoluiu bastante e um pai, né, que começa a tratar uma criança com a deficiência, né, quando é pequenininho, pode ser, gente, pode ser, não quer dizer que vai ser, mas há uma certa esperança de cura daquela criança, não é verdade? Só que, por exemplo, eu pergunto para você, uma pessoa que tem 28 anos, uma pessoa que tem 50 anos, uma pessoa que tem 40 anos, que recebe o BPC por deficiência, eu pergunto para você, senhor, para você, senhora, que acompanha meu canal agora, você acha que essa pessoa, você acha que esse deficiente vai ser curado? Não vai, gente, não vai. Não acontece milagres assim como a gente vê na televisão, aí, nesses canais pentecostais aí. Né? Não acontece. A tendência, gente, de uma pessoa com deficiência, eu não sei como não entra na cabeça dos nossos... Porque, gente, mais uma vez eu quero dizer, isso não é culpa do INSS. São culpa dos nossos legisladores. São culpa daqueles que fazem a lei. Porque o INSS está lá apenas para cumprir o que está na lei. Né? E aí convoca, porque como estava dizendo, uma pessoa com 38 anos, uma pessoa com 50 anos que tem uma deficiência, gente, ao invés dele melhorar, vai prejudicando. Você já imaginou uma pessoa que tem, que ele tem doenças renais graves, né? Insuficiência renal grave? Gente, esse estado cada dia mais vai piorando, de repente essa pessoa está tendo que fazer hemodiálise 3, 4 vezes por semana para sobreviver, ele não vai melhorar. Mas eu conheci fulano e tal, fez um transplante, melhorou. Exato, existe algumas possibilidades para algumas pessoas. Agora uma pessoa, por exemplo, que nasce com a coluna congênita, né? Que tem uma perna mais curta que a outra, tem um braço mais curto que a outra, não tem os dedos e tal. Você acha que uma pessoa dessa vai melhorar? Ou que uma pessoa dessa teria as mesmas condições de igualdade para disputar no mercado de trabalho? É óbvio que não. Naturalmente que não. Né? Então, o advogado, ele usou a palavra certa, gente. É preciso ter um critério bastante específico para o deficiente também não ser jogado fora, não ser descartado fora dessa maneira, né? Que nem ele falou assim, é justo, é natural que a pessoa idosa, né, que depois que conseguiu o benefício, o BPC não seja mais incomodado, mas é natural que esse mesmo tratamento seja dado para a pessoa com deficiência que hoje não está sendo dado. Né? Exige-se
igualdade na hora do tratamento. Existe igualdade na hora de tratamento. Só para você ter uma ideia, esses tempinhos eu fui pagar o meu INSS na cidade e eu vi uma pessoa com deficiência na fila, sabe? Na fila dos idosos, né? Teve um idoso que chegou e falou pro deficiente, aqui não é o teu lugar é aquela outra fila ali. Cara, eu tive que intervir, falei sim, ali é o lugar dele. A lei diz que ali é o lugar dele. E o idoso ainda quis discutir, gente. Ou seja, aquele que tem direito não reconhece o direito do outro. Isso que eu fico indignado, eu fico pasmado, gente. E aí, meus amigos, eu quero também perguntar para você que está me acompanhando aqui no canal. Eu sei que esse vídeo não trouxe esclarecimento nenhum, eu sei que esse vídeo não ajudou ninguém, mas é uma maneira talvez de você olhar essa realidade para enxergar que isso está acontecendo. Né? Talvez esteja acontecendo na sua cidade, talvez está acontecendo na sua rua. Gente, eu conheço gente que recebe o BPC por idade. Eu não gosto de falar desse tipo de coisa, porque as pessoas chamam a gente de dedo duro e tal, mas que trabalha, gente, trabalha a semana inteira fazendo faxina numa casa, fazendo faxina na outra, né? E passou a vida inteira, gente, trabalhando em comércio grande, loja grande, e chegou lá nos seus 65 anos de idade. E essa pessoa que eu estou me referindo tinha loja, gente, tinha loja. Trabalhou a vida inteira, foi dono de loja, se aposentou e recebeu o BPC. Depois parou, né, fechou a loja, faliu, não sei o que aconteceu. Hoje a pessoa segue trabalhando, trabalha na casa de um, trabalha na casa de outro, leva uma vida dignamente normal. E aí pensa que é uma aposentadoria, né, e tal, vivendo numa boa. E agora o deficiente é sempre perseguido, né? É preciso refletir, gente, parar para pensar. Eu acredito que o mesmo tratamento que o idoso tem ao receber o BPC, que a pessoa com deficiência também tenha. Né? Se o idoso tem segurança com o BPC, pode fazer isso, pode fazer aquilo, que o deficiente também tem essa mesma segurança. Você não concorda comigo, gente? Eu tô falando besteira? Se eu tô falando besteira, é negativo esse vídeo. Mas se eu estiver falando a verdade, e se esse advogado que falou na rádio, que fez eu pensar, que fez eu refletir sobre isso, ele chegou a citar a fonte que o próprio TCU já percebeu isso, a isonomia de igualdade de tratamento da pessoa com deficiência, dos dois grupos que têm direito ao BPC, um grupo é mais privilegiado do que o outro. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, deixa aquele like, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, gente. Fui.